Bom dia! E hoje nós continuaremos o livro de Isaías, do capítulo 31 a 40. E nós começamos clamando o poder dessas escrituras, que é espírito e vida, que quebre todo o mal contra nós, contra nossas famílias, que sejamos protegidas com o sangue de Jesus e cada dia mais possamos ser íntimas de Deus. Cada dia mais possamos ser apaixonadas pelas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 31. Não confiar no Egito. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros e que contam com a cavalaria, que se fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para os santos de Israel e de consultarem o Senhor. Entretanto, ele também é sábio e faz vir o mal, não retira a sua palavra e se ergue contra a casa dos maus e contra a ajuda daqueles que fazem o mal. O egípcio é homem e não Deus, seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, o protetor cambaleará e o protegido cairá, e eles perecerão conjuntamente. Eis, pois, o que me diz o Senhor. Assim como ruge um leão, um jovem leão que defende sua presa, ainda que se congregue contra ele um tropel de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos e sem recuar diante do número, assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate, sobre o monte de Sião e sobre sua colina. Como aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, pondo-o ao abrigo, libertando-a, poupando e salvando. Voltai, pois, filhos de Israel, aquele de quem estáis tão profundamente separados. Naquele dia, cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sobre os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de mortal, e fará dele sua presa. Ele fugirá diante da espada, e seus jovens guerreiros serão subjugados. Seu rochedo desaparecerá de terror, seus chefes espavoridos abandonarão seu estandarte, palavra do Senhor, cujo fogo está em Sião e a fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Reino de justiça. Eis que um rei reinará segundo a justiça, e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado, e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida, os olhos do que vem não mais serão ofuscados, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos se disporão a compreender, e a língua dos gagos falará prontamente com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem de grande trapaceiro, porque o insensato profere loucuras, e seu coração dá-se ao mal. Comete impiedades, forma sobre o Senhor conceitos errôneos, deixa o faminto queixar-se de sua miséria, priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais, ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentiras e o pobre que faz valer seu direito, o fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Admoestação às mulheres descuidadas. Mulheres descuidadas, escutai minha voz. Jovens confiantes demais, ouvi minhas palavras. Dentro de ano e alguns dias tremereis indolentes, porque a vindima estará perdida e a colheita frustrada. Fremi descuidadas, tremei confiantes. Despi-vos até estandartes nuas, cingi os vossos rins, batei nos vossos peitos, chorando sobre a sorte dos campos férteis e das vinhas fecundas. Sobre as terras de meu povo, onde só crescem sarças, sobre todas as casas de prazer da cidade alegre. O palácio está deserto, a cidade barulhenta está abandonada, o fel e a torre de guarda serão para sempre planaltos desnudos, onde vagueiam os asnos selvagens e os pastam os rebanhos. Novos tempos. Até que sobre nós se derrame o espírito do alto, então o deserto se mudará em vergel, e o vergel tomará o aspecto de uma floresta. No deserto reinará o direito, e a justiça residirá no vergel. A justiça produzirá a paz, e o direito assegurará a tranquilidade. Meu povo habitará em mansão serena, em moradas seguras, em abrigos tranquilos. A floresta será abatida, e a cidade humilhada.
Bem-aventurados sereis por semear à margem de todos os cursos de água e por deixar o boi e o asno sem peias. Capítulo 33. Angústia e libertação de Jerusalém. Ai de ti, devastador, que ainda não foste devastado, salteador, que ainda não foste saqueado. Quando acabares de devastar, serás devastado. Quando acabares de saquear, serás saqueado. Senhor, tende piedade de nós, pois esperamos em vós. Sede nosso auxílio em cada manhã e nosso socorro no tempo da tribulação. Ao fragor de vosso trovão, os povos fogem. Quando vós vos ergueis, as nações se dispersam. Recolherão o despojo como se amontoem os gafanhotos, saltam por cima, assim como se atiram os gafanhotos. O Senhor é grande, porque reina no alto, ele enche Sião de retidão e de justiça. Teus dias estarão em segurança, a sabedoria e o conhecimento garante a salvação, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que a gente de Ariel lamenta nas ruas, os mensageiros de paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos, não há mais trauseantes nas veredas. O inimigo violou o tratado, desprezou as testemunhas e não teve consideração para com ninguém. A terra está enlutada e abatida, o Líbano desonrado e ressequido, Saron assemelha-se a um estepe, Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora eu me erguerei, diz o Senhor, agora eu me manifestarei com toda a minha sublimidade. Vós concedestes feno e gerastes palha, meu sopro como um fogo vos consumirá. Os povos serão calcinados como espinhos cortados que se queimam. Vós que estáis longe, ouvi o que eu fiz. Vós que estáis perto, conheci o meu poder. Em Sião, os pecadores serão aterrados, o medo se apoderará dos ímpios. Quem de nós poderá permanecer perto desse fogo devorador? Quem de nós poderá permanecer perto das chamas eternas? Aquele que procede bem e diz a verdade, que não quer um benefício extorquido, que não quer tocar um presente corruptor, que fecha os ouvidos aos propósitos sanguinários e cerra os olhos para não ver o mal. Semelhante homem habitará nas alturas e terá por asilo os rochedos fortificados, seu pão lhe é dado e a água lhe é assegurada. Teus olhos verão o rei no seu esplendor e contemplarão um grande território. Teu coração recordará os terrores passados. Que foi feito do cobrador? Que foi feito do fiscal? Onde estão aquele que inspecionava as fortificações? Tu não verás mais aquele povo insolente, aquele povo de linguagem ininteligível, de língua bárbara que ninguém compreende. Olha para Sião, a cidade de nossas festas, teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda bem fixada, cujas estacas jamais serão arrancadas, nem as cortas corrompidas. Lá na verdade, temos o arroio do Senhor, que nos serve de rios com largos canais. Aí não passa embarcação a remo, e nenhum navio imponente o sulca. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei que nos salvará. Teus cordames afrouxarão, não sustentam mais o mastro, e não estende mais a vela. Então, o próprio cego se apoderará da sua parte de um grande despojo, e os próprios coxos se entregarão ao saque. Ninguém mais em Jerusalém se dirá doente, o povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. Perspectivas messiânicas, capítulo 34. Julgamento das nações. Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, estáis atentos. Que ouça a terra e tudo o que ela contém, o mundo e tudo o que ele produz. Porque o Senhor está indignado contra todas as nações e enfurecido contra todas as tuas tropas. Ele as devotou ao massacre e as destinou ao morticínio. Os que foram mortos serão atirados sem sepultura, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres. Os montes serão banhados de sangue, que escorrerá de todas as colinas. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará. Como cai da vinha a folha morta, como deixa a figueira o verdor emurchecido. Porque nos céus está inebriada de cólera a espada do Senhor. Ele vai precipitar-se sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao castigo. A espada do Senhor está coberta de sangue, está impregnada de gordura, do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque é um sacrifício ao Senhor em Bosra, um grande carnificina na terra de Edom.
Em vez de búfalos, os povos aí tombarão, uma multidão de robustos guerreiros em lugar de touros. Sua terra se embeberá de sangue, o chão se impregnará de gordura, porque é para o Senhor um dia de vingança, o ano de desforra para o defensor de Sião. As torrentes da terra se mudarão em pés, e sua terra em enxofre. O chão se tornará pés que arderá, dia e noite jamais se extinguirá, e sua fumaça subirá de geração em geração. Ela será transformada em deserto por toda a eternidade, e jamais alguém passará por ali. Será domínio do mocho e da garça, a coruja e o corvo a habitarão. O Senhor estenderá sobre ela o cordel da destruição e o fio de prumo de desolação. Os sátiros farão aí sua morada, seu coviço. Nela não mais se falará em um rei, e todos os seus príncipes terão desaparecido. Os espinhos crescerão em seus palácios, as urtigas e os cardos em suas fortalezas. Será o covil dos chacais e o parque das avestruzes. Nela se encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares, e neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos. O chocará e fará sair da casca os filhotes. Lá também se ajuntarão os abutres, nenhum estará ausente. Procurai no livro do Senhor e lede, nenhum só deles faltará, porque é a boca do Senhor que os mandou e seu espírito que os ajuntou. Foi ele quem lhes designou o seu quinhão, foi sua mão que lhes repartiu a terra com cordel. Eles a possuirão para sempre, habitarão de geração em geração. Capítulo 35. Felicidade dos tempos messiânicos. O deserto e a terra árida se regozijarão, a estepe vai alegrar-se e florir como o lírio. Ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do camelo de Saron, será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago, e a região da sede em fontes. No covil dos chacais crescerão caniços e papirros, e haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos, por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo, e uma glória eterna coroará sua cabeça, e a alegria e o gozo os possuirão, e a tristeza e os queixumes fugirão. Apêndice histórico. Invasão assíria, capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, aconteceu que Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. O rei da Síria tinha enviado de Lacres a Jerusalém contra o rei Ezequias o general de exército com poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, foi ter com ele junto com o escriba Sobna e o cronista Joai, filho de Asaf. O general lhe disse: Eis o que direis a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Síria. De onde te vem tanta confiança? Tu só dizes palavras vãs. Entretanto, é de prudência e de bravura que se precisa na guerra. Sobre quem então pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu o vejo. É como o Egito que tu contas, com este caniço rachado que fere e traspassa a mão quando alguém sobre ele se apoia. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Vós me direis, sem dúvida, que é no Senhor vosso Deus que pondes vossa confiança. Mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém: É somente diante desse altar que vos prostrareis? Pois então faze uma
convenção com meu soberano, o rei da Síria. Eu fornecerei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como será capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arranjar carros e cavaleiros? Porventura foi sem o consentimento do Senhor que ataquei essa terra para destruí-la? O Senhor foi quem me disse: vai contra aquela terra e a destrói. Eliacim, Sobna e Joaí disseram ao general: fala a teus servos em aramaico, pois nós entendemos esse dialeto. Não nos fales em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Porém, o general replicou: porventura é unicamente a teu soberano e a ti que meu soberano me encarregou de transmitir essa mensagem? Não, é antes a esses homens que estão sobre as muralhas e que vão ser reduzidos, como vós, a comer seus incrementos e a beber sua urina. O general adiantou-se então e se pôs a gritar em hebraico: escutai o que diz o grande rei, o rei da Síria. Eis o que disse o rei: não vos deixeis enganar por Ezequias, ele é incapaz de vos livrar. Que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que essa cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não escutei o rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, rendei-vos. Cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira e beber a água de seu poço, até que eu venha conduzir-vos a uma terra semelhante à vossa, uma terra de trigo e de vinho, uma terra de cereais e de vinhas. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das outras nações as livraram cada uma das nações do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emate e de Afade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses dessas terras, qual é o que salvou sua terra de minha mão? Por que então o Senhor preservaria Jerusalém? O povo guardou silêncio, não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhes havia proibido responder. Eliacim, filho de Osias, prefeito do palácio, o escriba Sobna e o cronista Joai, filho de Asaf, retomaram para junto de Ezequias com as vestes rasgadas e lhe relataram as palavras do general. Capítulo 37. Intervenção de Isaías. A esse relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois, enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sobna e os decanos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias: esse dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Interceda, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu essa resposta: eis o que diz o Senhor: não te espantes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Síria tinha deixado Laques, voltou para junto do seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Lébna. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de pôr-me em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: eis o que direis, Ezequias, rei de Judá: não te deixeis enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouvistes contar como os reis da Síria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Goza, Ará, Recefe e os filhos de Éden, que estavam em teu bazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Emate, o de Arfade, e o de Laís, e o de Sefarvaim, de Ana e de Avá? Oração de Ezequias. Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe essa súplica: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel,
vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes o céu e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senequeribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações, desvastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor nosso Deus, livrai-nos da mão de Senequeribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Mensagem de Isaías. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que disse o Senhor Deus de Israel: Eu ouvi a súplica que tu me dirigistes por causa de Senequeribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele. A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultastes e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhastes por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos insultastes o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos, penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei? Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão. Semelhante à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem, eu sei quando te levantas e sentas, quando saís e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Por que ficaste furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências? Porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. Sinal. E eis que te servirá de sinal: este ano se come restolhos, o ano que vem, aquilo que nascer sozinho, no terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Jacó, de Judá, lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe porá escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei essa cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. Vitória do Senhor. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã ao despertar, só havia lá cadáveres. Senequeribe, rei da Síria, levantou o acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia, em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos, Adrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada, e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Assaradom o sucedeu no trono. Capítulo 38. Cura do rei. Naquele tempo, Ezequias esteve doente quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então, Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade. E chorava abundantemente. Depois, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos, eu te livrarei a ti e essa cidade das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade. Isaías disse então: que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera. Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? E eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus do sol,
já lhe fez descer no relógio solar de Acás, e o sol voltou 10 graus para trás. Poema de Ezequias. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu da minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos durante os anos que me restariam a viver. Eu dizia: não verei mais o Senhor na terra dos viventes, não verei mais a luz entre os habitantes do mundo. Arranco as estacas de meu abrigo, arrebatam-me como uma tenda de pastores. Como o tecelão enrolam a tenda de minha vida, depois cortam-lhe o laço. Dia e noite estou desamparado, e grito até ao amanhecer. Como um leão quebram-se todos os ossos, como andorinha dou gritos agudos e gemo como a pomba. Meus olhos se cansam de olhar para o alto. Senhor, estou em agonia, socorrei-me. Para que falar assim? Que dizer-lhe uma vez que ele mesmo que assim o faz? O tempo que me resta eu o arrasto, vivendo em amargura. Restituí-me a saúde e fazei-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Vós preservastes minha vida do túmulo onde se apodrece e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que dessa sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo, somente quem está vivo pode louvar-vos, como eu faço hoje. O Pai dá a conhecer aos seus filhos vossa fidelidade diante da casa do Senhor. Senhor, dignai-vos a nos salvar, e nós faremos soar a corda de nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Capítulo 39. Embaixada dos Babilônicos. Nessa mesma época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, enviou a Ezequias embaixadores levando uma mensagem e presentes, porque soubera da doença e do restabelecimento do rei. Ezequias sentiu-se lisonjeado e o fez visitar os tesouros do seu palácio, a baixela de prata e ouro, os perfumes, os ungüentos preciosos, assim como o seu arsenal e todos os seus depósitos. Nada houve em seu palácio e em todos os seus domínios que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio visitar o rei Ezequias e lhe disse: que disseram esses homens e de onde vieram eles para fazer-te visita? Vieram ver-me de longe, de Babilônia, respondeu Ezequias. E que visitaram eles em tua casa? Replicou Isaías. Viram tudo que se encontra em meu palácio, respondeu Ezequias. Nada há em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: escuta a palavra do Senhor dos Exércitos. Aproxima-se o tempo em que se levará para a Babilônia tudo aquilo que há em teu palácio, tudo o que acumularam os teus pais até esse dia. Nada ficará, declara o Senhor. Tomarão até os teus próprios filhos que geraste, para fazer deles eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: a sentença do Senhor que acabas de proferir é justa, pois dizia a si mesmo: ao menos terei paz e segurança enquanto viver. Livro da Consolação, último capítulo de hoje, capítulo 40, o aviso da libertação. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo o vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará, todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor que a boca do Senhor o prometeu. Clama, disse uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda criatura é como a erva, e toda a sua glória é como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio e dizei às cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória,
faz-se proceder pelos frutos de sua conquista, como o pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam contra os ídolos. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão, que com seus dedos abertos mediu os céus? Quem com o alqueire mediu a matéria terrestre, pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor e que conselheiro lhe deu as lições? De quem recebeu conselho para julgar bem, para que se lhe indique o caminho da justiça, se lhe ensine a ciência e se lhe mostre a via mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais que o pó. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas nada são diante dele. A seus olhos são como que inexistentes. A quem poderias comparar Deus e que imagem dele poderias oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives a placa de ouro e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-lhe assistência mútua, dizendo um ao outro: coragem. O fundidor estimula o ourives e o malhador o ferreiro. A solda é boa, diz. Ele a reforça com rebites para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem escolhe madeira que não apodrece. Põe-se à procura de um operário hábil a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não o sabíeis? Não o aprendestes? Não vos ensinaram desde a origem? Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes veem como se fossem gafanhotos, aqueles que estende os céus como um véu de gaze e como tendas desdobra para aí se abrigar, reduz os príncipes a nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu talo tenha lançado raízes no solo, sopra sobre eles e o resseca, e o turbilhão os varre como palha. A quem então poderias comparar-me que possa ser a mim igualado, diz o santo? Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder que ninguém falte ao seu chamado. Deus conhece o seu povo. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor? Passa meu direito despercebido a meu Deus? Não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e os jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.